um pessimista declarado, não vislumbro uma saída. Eu, que tenho tendências mais conservadoras, preciso reconhecer e já reconheci que não há o que ser feito para parar a história. A história pode ser mudada, mas nunca parada. O novo sempre vem. Uma das razões pelas quais eu era publicamente a favor de um governo de Ciro Gomes era a ideia de mudança que ele propunha. Eu, pessoalmente, acredito e sou favorável à industrialização do Brasil, a um Estado forte que promova o bem-estar social e amenize as desigualdades históricas e, claro, a preservação da soberania nacional frente às influências externas. Eu acredito nessas coisas por causa das minhas lentes, pelo que eu li, vivi e senti. Cheguei à conclusão de que um país só pode se desenvolver plenamente fazendo uma indústria e não sendo um exportador de bananas, como tem sido o Brasil. Apoio um Estado forte porque, pelas minhas lentes, o Estado tem sido, desde pelo menos o mercantilismo, o maior desenvolvedor de tecnologias, estudos e projetos que beneficiam efetivamente a sociedade. E prezo pela soberania nacional frente às influências externas, porque algumas das maiores desgraças que aconteceram no nosso país foram fabricadas por potências estrangeiras usando nossas condições internas. Rapidinho, Bira, sabe, falou, aí você vê como o Ciro Gomes opera na política, tudo bem, né? O seu discurso até é razoável, ok, né? Mas Ciranha, Ciro Games, o Ciro que foi debater com o Gregório do Vivier. O Ciro, ele não propõe uma mudança radical. O Ciro é um palhaço. Por isso que é tão importante né, o letramento político e entender justamente sobre questões de conjuntura. Né, o Ciro, enquanto oposição do PT, até razoavelmente e tal, mas aí ele se põe justamente contra o PT dessa forma burra ao ponto de se aliar com a extrema-direita. Será que ele é tão legal assim? Essa dúvida. Será que o Ciro Gomes é tão legal assim? Que me lembre, o Ciro pegou uma Bíblia, né, e falou: a Bíblia e a Constituição Federal não são tão diferentes assim. Conciliação, Bira, funciona? Vem cá. Me fale. Por favor, fale para mim. Funciona a conciliação de classes? É disso que você é a favor? Que assim, também, né, tipo, você dá a sua opinião pra caramba, né? Mas você não traz um autor revolucionário. Você não traz um modelo político de organização de classe. Fala e não fala nada sobre questões de organização. Então, assim, eu quero só entender um pouco melhor no que você acredita. Sabe, você acredita de fato no Ciro Gomes? Em tudo que ele representa? Ou só do que você está levantando esses pontos dele? Então, né? E como será que a gente faz um Brasil de fato independente, que não seja dependente do imperialismo americano? Será mesmo que é pela social-democracia? Deixo a dúvida com vocês. Os exemplos vão desde o nosso subdesenvolvimento até a ascensão da extrema-direita no nosso século, passando, claro, pela ditadura militar. Ciro Gomes sempre se apoiou na ideia de mudança e renovação da política brasileira. Bom orador, capaz, experiente e viril, oferecia uma alternativa ao que ele chama de polarização odienta. Ele uniria o Brasil. Bem, Ciro Gomes ainda é o político com quem eu mais tenho a identificação. No entanto, o que essa minha característica crítica me fez ver é que, por mais que me dou admitir, ele não seria capaz de solucionar os problemas do Brasil. Não numa democracia. Óbvio que não. Ninguém seria. Pelo amor de Deus. Para começar a contar a vocês, minhas amizades, o que minhas lentes permitem ver, Peraí, Bira, você acha que o Ciro seria uma alternativa numa ditadura proletária? E assim, né, aparentemente você tá falando a favor de uma revolução proletária, mas Bira, vou pedir de novo, acabei de pedir, vou pedir de novo, por favor. Cita algum modelo de organização proletária que você é a favor. Organização, que visa justamente essa mudança revolucionária. Porque até agora seu papo é vazio pra caralho. Você não avança em nada. Mas a proposta é só dar a minha opinião polêmica.
Bira, de opinião polêmica a gente já tem um monte de gente da direita, tá? Você não tá ajudando muito, não. Desculpa. Sabe? Ou você faz o trabalho direito, ou às vezes melhor nem falar nada, tá? Eu preciso repetir algumas informações que eu já trouxe aqui no canal e em entrevistas. Primeiro, a eleição mais importante do Brasil é a de deputado federal. O presidente no Brasil é refém do parlamento porque depende do parlamento para avançar suas propostas. Disso nascem as coalizões. Os partidos se juntam interessados em cargos, em influência no governo. Uma das ideias era supostamente proteger o governo de um presidente autoritário. Embora todos os políticos sejam eleitos, os deputados federais representariam o próprio povo brasileiro, protegendo os três poderes. Desse modo, no Brasil, o poder do presidente seria amenizado. O caso mais recente é do projeto de lei 1904 sobre o aborto. Quando um projeto de lei é apresentado, ele passa pelas comissões de mérito. Por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Educação, mas esse projeto de lei 1904 foi apresentado com pedido de urgência. Quando um projeto de lei tem a sua urgência reconhecida, ele não precisa passar pelas comissões de mérito. Isso agiliza a sua votação. Metade dos deputados devem estar presentes e a maioria deve votar a favor. E depois vai ao Senado. Se o Senado aprovar sem contestar nada, o projeto de lei vai para o presidente. É aqui que está a graça mais linda. Na prática, e eu peço desculpas aos meus amigos juristas por dizer isso, o presidente não tem outra opção senão aprovar. Se ele vetar algo, além de explicar o motivo do veto em 48 horas, o veto volta para a casa de origem do Congresso, que é ou a Câmara dos Deputados ou o Senado. O Congresso vai analisar e ver se concorda com o veto. Se o Congresso não concordar com o veto e mandar de novo o projeto de lei para o presidente, ele vai ter que assinar. Foi o que aconteceu durante o governo de Dilma Rousseff, com as chamadas pautas-bomba. Eduardo Cunha, para prejudicar o já prejudicado governo de Dilma, começou a levantar propostas para aumentar os gastos públicos sem aumentar a arrecadação. Em agosto de 2015, Dilma fez um jantar em que praticamente implorou para que o Senado barrasse as pautas-bomba para o bem da governabilidade do Brasil. E por que Eduardo Cunha fez isso? Porque os deputados não estavam gostando da distribuição de recursos e cargos feita por Dilma Rousseff. Essa foi a tentativa com o projeto de lei 1904, desestabilizar o governo Lula e acenar para a população conservadora, ou seja, para praticamente toda a população do Brasil. O que Lula faria? Sancionaria? Vetaria? Faria diferença? E sim, eu entendo o balanceamento dos três poderes, mas o Congresso vai decidir qual lei vai ser aprovada. O Congresso vota como o presidente vai gastar o dinheiro. O Congresso vota sobre as leis que o presidente propõe, e eu sei que o presidente é do poder executivo e não legislativo. Enfim, o voto mais importante que nós temos é o do Congresso, sobretudo dos deputados. São eles que vão nortear o nosso país. E eles não são eleitos diretamente. Vocês já devem saber, é por isso que os partidos colocam o Tiririca, o Clodovil para concorrer como deputados, porque eles puxam votos. Tiririca recebeu 1.300.000 votos em 2010. Sabe qual era o partido dele? É só você lembrar das mãozinhas da coreografia. O partido de Tiririca era o PL, de Jair Messias Bolsonaro, na época chamado Partido da República. Com Tiririca recebendo mais de 1 milhão de votos, conseguiu eleger, além de si mesmo, mais 3 deputados da coligação, que sem a ajuda do Tiririca, não conseguiriam se eleger. Eles receberam 90.000 votos, muito abaixo do mínimo necessário. Para você ter uma ideia, a coligação do PSDB na época teve 9 deputados que receberam mais de 90.000 votos, mas ficaram de fora. Já em 2010, era impressionante o avanço do partido de Tiririca, que hoje tem como presidente de honra Jair Messias Bolsonaro. O número de deputados eleitos praticamente dobrou em relação à eleição anterior de 2006. Antony Garotinho se filiar ao PL foi visto na época como a maior conquista do partido. Naquele momento, o PL, embora sempre declarado de direita, fazia parte da base do governo de Dilma Rousseff. Era então um partido sem muita coerência ideológica, só queria poder. Aliás, um dos deputados eleitos pelo PL em 2010 foi
Valdemar Costa Neto, hoje o presidente do partido. Valdemar Costa Neto foi deputado federal por 6 vezes. Seriam 24 anos sendo deputado federal. Na época em que o PL era da base governista do PT, ele se envolveu num mensalão e foi condenado a quase 8 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para não ser cassado, ele renunciou ao cargo de deputado federal 2 vezes. Em 2005, assim que o escândalo do mensalão veio à tona, em 2013, quando foi condenado à prisão. Ele voltou a ser preso em 2024 por posse ilegal de arma. Valdemar Costa Neto é filho de Valdemar Costa Filho, que foi prefeito de Mogi das Cruzes por 16 anos. Valdemar Costa Neto não está onde está por mérito próprio. Não tem a influência que tem e sempre teve, pois ele já chegou à liderança do partido logo no primeiro mandato. Ele é Valdemar Costa Neto porque tem a herança que importa. Então quem decide as coisas no Brasil efetivamente é o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E quando nós olhamos a configuração do Congresso, nós nos deparamos com a seguinte informação: dos 513 deputados que nós temos, 324 são da bancada ruralista. Eles defendem declaradamente os interesses dos fazendeiros e do agronegócio. Dos 513 deputados que nós temos, 202 são da bancada evangélica. Só um momentinho, pessoal, né? Vocês viram que eu fiquei um pouco calada. Tô esperando o Bira terminar o argumento dele para mim falar, tá bom? Dos 81 senadores, 50 são da bancada ruralista e 26 são da bancada evangélica. Naturalmente, esses números podem se sobrepor. Por exemplo, o deputado delegado Paulo Bilinski, que foi holofontado recentemente por causa da PL 1904, está tanto na frente parlamentar evangélica quanto na frente parlamentar ruralista. Uma emenda constitucional altera a nossa Constituição. Tudo pode ser alterado, exceto as cláusulas pétreas. Segundo a nossa Constituição, para ser aprovada uma proposta de emenda constitucional, precisa que 308 deputados e 49 senadores votem a favor. A bancada ruralista tem, segundo sua própria lista disponibilizada no site, 324 deputados e 50 senadores. Minha amizade, o que eu estou dizendo hoje para você é que a bancada ruralista, segundo esses números, já pode praticamente, hoje, em 2024, governar o Brasil sozinha. Uau! Se a bancada ruralista quiser enfiar pautas bomba, criar projetos de lei que comprometam a governabilidade e a popularidade do governo Lula, se a bancada ruralista quiser colocar agrotóxico na sua caixa d'água, ela pode e ela vai. A UOL publica em maio de 2023, bancada ruralista mostra sua força ao encurralar o governo no Congresso, onde podemos ler: o principal objetivo foi desmontar as políticas ambientais indígenas prometidas pelo novo governo, ainda durante a campanha, para combater o desmatamento e promover a demarcação de terras dos povos originários ameaçados. Os ministérios mais atingidos com as mudanças no texto original foram os do Meio Ambiente, de Marina Silva, e o dos povos indígenas, de Sônia Guajajara. O texto diz que esses 2 ministérios, o de Marina Silva e o de Sônia Guajajara, colocam obstáculos no desmatamento da Amazônia para a abertura de novas frentes agrícolas e também combatem a invasão de terras indígenas por várias frentes do crime organizado, e como os ruralistas também, e os garimpeiros também. É necessário que nós entendamos algo que, olha que curioso, a própria indústria cultural sempre nos mostra. Tudo é dialético, não é isso? O Coringa é um vilão, mas você entendeu no filme estrelado por Joaquin Phoenix o motivo de ele ter se tornado o que se tornou? Justifica os assassinatos? Não, mas explica. Tudo é dialético na vida. De perfeita e imaculada, só Maria, a mãe de Jesus, e São Carlo Acutis, que agora eu sou devoto de São Carlo Acutis, viu? Eu achei muito fofinho ele de tênisinho da Nike. Nada é integral. Além de nenhuma teoria ou modelo aprender a realidade por completo, as obras humanas e o próprio ser humano são dialéticos, conflituosos em si. Jair Bolsonaro, que nós tanto desprezamos, sem dúvidas, é um pai que dá todo o suporte para os seus filhos. É um bom pai. O milagre econômico brasileiro feito pela ditadura militar trouxe coisas ruins e coisas boas, assim como a Revolução Cubana também é dialética. E assim poderíamos dar exemplos por todo o vídeo, da política econômica chinesa até a usar perucas de cabelo humano. A realidade é dialética.
A bancada ruralista nasce com o propósito de defender o proprietário rural, impedindo a reforma agrária, por exemplo. O Brasil ainda é dividido em enormes latifúndios, fazendas muitas vezes improdutivas que remontam às famílias do começo da colonização do país. Isso, olha que curioso, é contrário ao que a nossa lei prevê. Mas quem vai fazer algo a respeito? O movimento dos trabalhadores sem terra reivindica um lugar para que eles plantem e desenvolvam seus trabalhos. Eles querem ser produtivos, produzir, gerar riqueza, criar trabalho, mas não há nenhuma perspectiva que isso vá acontecer com nenhum presidente que chegue ao poder. Assim, não termina muito bem o ponto, né? Não sei se a ideia dele é essa ou se ele vai terminar no fim do vídeo, né? Mas vamos lá. O que o MTST do Boulos, o que o MST, né, com essa questão da reforma agrária, querem é que a Constituição Federal seja cumprida. Em que cenário que nós vivemos, Bira? Qual o cenário? Sabe, você ficou falando muito, né, de quem está lá dentro no Congresso, os ruralistas, etc e tal. Vamos voltar um pouco antes, vamos entender um pouco melhor as coisas. O pai do Collor matou um congressista lá dentro do Congresso. Tá, o Collor, ele já vinha de uma herança política, né, do pai dele, ainda tinha as mídias ao seu favor, teve a Globo ao seu favor, as redes sociais, elas são justamente, né, ferramentas comunicacionais que podem fazer a diferença também, né? É como dizem, né? A gente tem os 4 poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário e também a mídia hegemônica. Então, assim, o Brasil ele sempre foi dominado, tá, por uma classe. Quando a ditadura militar acabou, a classe dominante continuou das pessoas burguesas, da burguesia, de quem tinha poder, tá bom? Então, isso que você fala de nenhum presidente vai fazer isso tal, porque nós vivemos numa ditadura burguesa. Por que não tem pessoas da esquerda radical se candidatando? Gente, vocês veem a televisão em período eleitoral de presidente, por exemplo? Só tem lá o Zezinho da esquina, sei lá quem da padaria, sei lá quem, é gente que você não conhece, é gente que você nunca viu na sua vida. E é só esse povo. Você não vai ver o pessoal da esquerda radical, você não vai ver o Léo Péricles concorrendo à presidência da República tendo horário eleitoral. O cara não tem direito nem a isso, concorrendo à presidência. Vocês têm noção da gravidade que é uma coisa dessa? A pessoa está concorrendo à eleição num país, à presidência, e não tem horário eleitoral. Aí você vê como funciona o modelo também, né? Para você ter horário eleitoral, você tem que ter pessoas lá dentro, você já tem que ter uma hegemonia, você já tem que ter uma maioria. Você tem uma maioria, você tem mais tempo de horário eleitoral. Por isso continuam mais os mesmos na política. É por isso. Essas pessoas são financiadas, essas pessoas têm dinheiro. Sabe, quem tem dinheiro consegue comprar bancada temática. Nós temos bancada evangélica, nós temos bancada ruralista, nós temos bancadas temáticas. Quem tem dinheiro para bancar um partido revolucionário? Eu? A gente não tem nosso Engels, não. Não tem. E mesmo se tivéssemos nosso Engels, nós estaríamos lutando contra essa política hegemônica. Os caras, eles não têm esse empecilho que a gente tem, tá? Mesmo se a gente tivesse um financiador, que eles têm, tá? A revista Exame, em abril deste ano, e a revista Veja, em maio deste ano, noticiaram os planos da bancada ruralista. Se aproveitando do conflito entre Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a bancada ruralista quer aprovar o que chamam de pacote anti-invasão. O pacote anti-invasão quer que pessoas que invadiram propriedades, como faz o MST, sejam proibidas de ter crédito rural, ter cargos públicos e até sejam consideradas terroristas. Não há Ciro Gomes, não há Lula, não há nenhum político democraticamente eleito que consiga domar a bancada ruralista. O Brasil está em
Segue nas mãos da bancada BBB, as bancadas do boi, da bala e da Bíblia. E não há nenhuma perspectiva de mudança. Eles são os donos do Brasil desde as capitanias hereditárias. Foram os avós desses políticos, dessa elite, que disseram à princesa Isabel a famosa frase creditada a Barão de Cotegipe: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. O agronegócio, a elite rural do Brasil sempre foi conservadora. É claro, é a elite dominante. Toda elite dominante é conservadora, porque quer manter tudo como está. O agronegócio, a elite rural representada pela bancada ruralista, nunca vai abrir mão de nada para o desenvolvimento do Brasil. Eu já disse, esse país é a República das Bananas, porque os donos do Brasil vendem bananas. O agronegócio se diz salvador da balança comercial brasileira. Eles dizem, só não estamos em desvantagem porque exportamos. Ué, não desenvolve a indústria? Porque eu tenho certeza que uma cadeira vale mais do que soja. Nenhum país ficou rico sem se industrializar. Aí, aqui se faz a Lei Candir, sob o lema exportar é o que importa. A cada 323 mil reais faturados pelo agronegócio em 2019, eles pagaram 1 centavo de imposto. Inovações tecnológicas nacionais em relação ao agronegócio são financiadas pelo Estado e vêm de universidades públicas. A elite rural tem um negócio de enriquecimento sem contrapartida. O Brasil importa arroz. Você sabia disso? O alimento mais básico do povo brasileiro, que é o arroz, é, em parte, importado. O agronegócio não garante a nossa soberania alimentar nem quando o assunto é arroz. O agronegócio é um exportador e o Brasil incentiva essa prática. Mesmo com todas essas vantagens, em 2023, o agronegócio só foi responsável por 7% do PIB, segundo alguns dados do IBGE. É isso que nós estamos enfrentando no Brasil. A elite rural é a mesma de sempre, enriquece mais do que todos, paga menos impostos do que todos, é contrária a progressos sociais, prejudica deliberadamente o Brasil, são os donos deste país, são responsáveis por trabalhos análogos à escravidão. Segundo o World Slavery Index, há 1 milhão de brasileiros em trabalhos análogos à escravidão hoje. E nós vemos, ano após ano, pessoas sendo resgatadas de propriedades rurais dessa elite velha e mofada. Eu mostrei no vídeo Pablo Vittar o Sertanejo que o líder da bancada ruralista disse: não vamos deixar que o agro pague a conta da reforma tributária. E esse líder da bancada ruralista é Pedro Lupion. Eu contei para vocês sobre a família dele. Vocês lembram? Ele é filho de deputado, bisneto de governador, tetraneto de deputado. Esse tetravô dele, o Telêmaco Borba, teve seu primeiro mandato como deputado em 1882, minhas amizades. Faz mais de 140 anos. E essa é a regra do Brasil. O professor Ricardo Costa Oliveira é bem claro: 6 em cada 10 deputados têm herança familiar na política. Já no Senado, esse número vai para 7 em cada 10 senadores. Em 2019, Rodrigo Maia, do DEM, foi eleito deputado federal. Rodrigo Maia foi o presidente da Câmara dos Deputados. Por que será? Rodrigo Maia é filho de César Maia, o ex-prefeito do Rio de Janeiro que ficou mais tempo no poder. Rodrigo não era o único da família Maia no Congresso Nacional, não. Os seus primos Felipe Maia e José Agripino Maia, pai e filho, também estavam lá. José Agripino Maia foi governador e senador pelo Rio Grande do Norte. Ele era filho de Tarcísio Maia, que também foi governador do Rio Grande do Norte. José Agripino venceu a eleição à prefeitura de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, porque teve apoio de Lavoisier Maia, seu primo, que era governador do Rio Grande do Norte na época. Lavoisier Maia era pai de Márcia Maia. Márcia Maia foi deputado federal por 20 anos. Eu posso parar por aqui? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é filho de Benedito de Lira, político de Alagoas que está há 46 anos no poder, em diferentes cargos. Ele só ficou 6 anos fora do poder desde que começou a sua vida política. E claro, segundo o dossiê das organizações de olho nos ruralistas, a família de Arthur Lira tem fazendas em terras indígenas. Eles legislam por conta própria. Desde o fim da ditadura, 2 em cada 3 senadores vêm de família política. E isso você já sabe o que é.
a herança que importa. Eles têm dinheiro. Já dissemos no vídeo A Democracia do Cabelo da Gravata que o resultado das eleições está intimamente ligado a quanto dinheiro você investe na sua campanha. Eles têm dinheiro, eles têm terras, eles têm sobrenome. E nós não temos nada. E são esses políticos conservadores que falam, por exemplo, contra políticas afirmativas, como a cota racial em universidades públicas. Mas alguém fala sobre a lei do boi que esteve em vigor até 1985? Até apenas 40 anos atrás, sua mãe provavelmente já estava viva. Você sabia que até 40 anos atrás, filhos de fazendeiros tinham cotas nas universidades deste país? Por quase 20 anos, os filhos dos grandes latifundiários tinham metade das vagas nos cursos de medicina veterinária e agronomia. Isso não é um escândalo? Quem conseguiria mudar essa realidade? Vamos ser sinceros. Ciro Gomes? O que nós fazemos? Denúncia nas redes sociais? Cobrança dos políticos? Quais políticos? Esses donos dos latifúndios? Revolução. É isso que você quer entender, Bira? Isso tudo que você está falando de os políticos que estão aí há mais de 100 anos na política, com filhos, bisnetos, a puta que pariu que for, a gente já fala isso faz tempo, tá? Faz tempo. A gente sabe que o Congresso não representa a classe trabalhadora, a gente sabe que a mídia não representa a classe trabalhadora, a gente sabe que a classe trabalhadora, em muito, se pune a si mesma por não compreendimento político da sua própria classe e compra a ideia da classe dominante. Isso a gente já fala. E daí, quando a gente fala numa revolução, quando a gente fala, né, desse avanço nosso, né, para que tenha essa mudança, né, tem essa mudança no Congresso, tem essa mudança, né, em todos os setores da vida, né, e que realmente a gente possa discutir as coisas de modo sério e tudo, né? Assim, não tem como a gente não falar da identidade da classe trabalhadora, que não é uma, não é única. Existe sim pessoas que lutam por identitarismo. Existem sim pessoas que lutam somente pela sua identidade. Existem sim pessoas que se aproveitam bastante das lutas, né, por exemplo, né, raciais, das lutas por pessoas com deficiência, para fazerem merda e depois ficarem, mas veja bem, sou uma pessoa autista. Mas veja bem, eu sou pessoa TDAH, então eu posso ser escrota pra caralho, você não pode falar nada, porque, tadinha de mim, eu sou TDAH. Existem essas pessoas vitimistas. Vamos falar a verdade, existem, sabe? Existem pessoas que se aproveitam da sua identidade marginalizada, talvez até para se acomodar também, não fazer porra nenhuma. O próprio Bira citou, né? Tipo, por exemplo, né? O Bira não citou especificamente isso, né? Mas eu vou usar do meu exemplo. 90% das pessoas trans travestis estão na prostituição. Aí eu vou usar disso para, meu Deus, sou uma pobre coitada, não posso estudar, não posso trabalhar, não posso fazer nada, o único trabalho que tem para mim é prostituição, sabe, a gente não pode se entregar, não pode. Mas o problema do Bira, né, o vídeo tá acabando, este primeiro, pelo menos, né, vou fazer react do segundo também, ele bate no identitarismo, só que ao mesmo tempo ele bate também na identidade, ele não percebe isso. A diferença entre luta de identidades da classe trabalhadora, para que nós estejamos vivas numa revolução e para que a gente possa avançar enquanto sociedade, enquanto civilização. A diferença disso com o identitarismo. São coisas completamente diferentes. E é aí que você peca. Mobilização na rua, e quem iria? A população brasileira elegeu essas pessoas. A população brasileira acha que o filho do coroné, que o filho do fazendeiro é capacitado para ser um político. Bira, você está se contradizendo. Você está se contradizendo. Se existem esses puxadinhos na política, né? Uma pessoa eleita e elege mais 50 pessoas. Essa pessoa, tudo bem, né? Tudo bem, né? Se for levar a grosso modo, ela está elegendo todos os outros, mas ela não tem nem consciência que ela está fazendo isso.
Horário eleitoral, quem tem maioria, quem é a hegemonia política, que vai ditar quem vai aparecer no horário eleitoral, sabe? Não foi o Léo Péricles, por exemplo, que decidiu: não quero horário eleitoral para me candidatar à presidência da República porque eu sou muito revolucionário. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso com ninguém da esquerda radical que se candidatou. Com ninguém. Com a candidata do PSTU. Não aconteceu. Tá? A classe trabalhadora, ela está perdendo a oportunidade de conhecer candidatos que prestam. A questão é essa. A questão é que a classe trabalhadora está sendo manipulada pela mídia, principalmente pela mídia, para eleger qualquer um. A gente não tem acesso a uma política decente. Nós, as poucas pessoas que têm acesso, né, é porque a gente procura conhecer um Léo Péricles para saber quem ele é. A gente não tem horário eleitoral. A gente não tem dinheiro. Aí você coloca tudo isso no bumbum da classe trabalhadora, que elegeu esse povo todo reacionário. Assim, a culpa não é deles, não. Não é. A culpa desse pensamento hegemônico é justamente dessa ditadura da burguesia. Ou se vocês quiserem um nome mais bonitinho, né? A democracia burguesa. A culpa é deles, sabe? Se nós tivéssemos realmente acesso a discussões sérias, sabe? A não ter essa palhaçada que tem, né? Como o próprio Bira mostrou, né? De ficarem jogando pauta-bomba, sabe, para presidente, e agora, né, descriminalizou da questão das 40 gramas de maconha e já querem tentar fazer alguma coisa para proibir de novo, sabe, contra o Supremo Tribunal Federal, sabe, se nós tivéssemos uma política séria, de verdade, que obviamente isso nunca vai ter dentro de uma democracia burguesa, né, de pessoas, foi transfóbica, vai ser punida, vai ser presa, mas tem o negócio lá parlamentar que não pode ser preso, vai ser preso, sabe? Política tem que ser levada a sério. Vamos usar o exemplo da Coreia Popular. Na Coreia Popular, quem é político lá dentro, quem está dentro do Congresso, é trabalhador. Quando falo trabalhador, não trabalha no Congresso, não, a pessoa é faxineira, a pessoa trabalha na lojinha. Política não deveria ser trabalho que ganhe bem e que seja carreira. Esse povo faz carreira na política. Por que será que tem tanta gente na política, né? Por 140 anos, não sei mais o quê. Será que é por amor à política? Por amor às pautas? Não é amor. É dinheiro. Dinheiro, esse povo que tem bancada temática, é financiado, tá bom? Então, se a gente quer acabar com tudo isso que daí, né, até usando, né, zoando, né, a fala do Bolsonaro, ele não mudou tudo isso que tá aí. Ele fazia parte de tudo isso que tá aí. Pra gente mudar de verdade tudo isso que tá aí, a gente tem que mudar a estrutura. Político não deveria ganhar tão bem assim, sabe? Deveria ter que trabalhar com outras coisas sim, sabe? Quer fazer política, vai fazer por amor, vai fazer porque precisa fazer política. Crime deveria ser punido devidamente, sabe? E tudo isso só pode acontecer dentro de uma revolução. Somente dessa forma. Infelizmente, não conhecemos outro método. Tentar fazer essa mudança lá de dentro não funciona. O que o Bira falou não está errado, não. Não é um Lula que vai resolver. Tampouco o Ciro Gomes. Nós temos um nome, uma cabeça, que a gente pode falar, esse é um líder revolucionário hoje. Não temos. Mas a gente se organizando, isso é possível. E por óbvio, quem faz a política somos nós. E nós temos que estar politizados para cobrar. Nós temos que estar politizados para realmente sempre estarmos avançando. Por isso eu acho tão importante, né, a luta do parlamentarismo. Infelizmente não é assim, mas quem sabe numa ruptura a gente faça diferente, né, e possamos fazer que nem, por exemplo, é na China, né?
Como eu disse, esse vídeo é feito de evidências anedóticas, não se pretende ser ciência. E o que eu mais tive na vida foi relato de colegas que vieram da pobreza dizendo que suas famílias os desestimularam a ir à faculdade, ao mesmo tempo que achavam bonito o filho do rico ser doutor. A população brasileira está achando que deve sim entrar numa fazenda e tomar posse? Entrar num prédio abandonado no centro de São Paulo? Viralizou no Twitter uma thumbnail de uma entrevista que eu dei ao Queencast. A frase que está escrita não foi dita por mim, foi escolhida pela apresentadora Paula Ferreira. Sem verem o vídeo, me demonizaram. Disseram que eu devia ir a uma ocupação do MST, em uma cozinha solidária do MTST, e ver se lá não discutem gênero, sexualidade e raça. Bem, eu não preciso nem responder uma coisa dessas, eu acho. Conheçam o seu país. Eu sempre acreditei que devíamos queimar Brasília e começar de novo, mas isso causaria alguma mudança efetiva? O povo ia votar nas mesmas pessoas. Nem Ciro Gomes, nem ninguém tem capacidade de lidar com o Congresso Nacional. Um presidente não consegue fechar o Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional consegue tirar um presidente. O meu querido Ciro Gomes se apresenta como uma alternativa ao que ele chama de polarização odienta. Ele estaria a serviço do bem comum. Mas o que é o bem comum? Que fim foi esse? Então, Bira, né, a gente tem que justamente lutar para termos um nome lá dentro. Nós temos que lutar para que realmente a população brasileira seja representada. Tá? Não é simplesmente, vamos fazer uma revolução hoje. Bum! Plantou uma revolução e a revolução aconteceu. Não é dessa forma. Para termos uma revolução, né, para que tenha essa derrubada, né, dessa ditadura burguesa, nós temos que nos organizar. Sem a organização, as coisas não dão certo. Então, Bira, se organize, sabe? Realmente vá, né, conhecer o MTST, sabe? Vá conhecer a realidade das pessoas, né, das pessoas que não são que nem você, para justamente você continuar se politizando, que é muito importante, né? Todos nós estamos aqui para isso, né? Para continuarmos avançando e continuarmos, né, refletindo e tudo mais e tal. E, bom, a gente tem que visar por esse bem maior, sabe? Para todos, todas e todos. E eu espero que vocês continuem aqui no próximo vídeo, né, na continuação. Esse vídeo foi muito difícil de gravar, acho que foi o mais difícil. Até o momento foi o mais difícil. Pensei que fosse ficar mais nervosa com a Brasil Paralelo, mas tipo, eu tô acostumada com esse chorumaço da extrema direita, sabe? Eu não espero muito. Mas o Bira, digamos que eu frequentemente espero que ele mude. Inocência? Não sei. Tô brincando, né? Eu sou super aberto, assim, para que as pessoas mudem, sabe? Não é porque eu apontei que o Bira foi transfóbico em determinado momento, etc., que eu não acredito que ele não possa mudar. Infelizmente, o Bira ainda não entendeu muita coisa. Tá, ele compara a pessoa travesti, crossdresser, porque não tem silicone, mas as opressões do dia a dia, etc., até para, enfim, tudo é diferente, sabe? Enfim. Vamos encerrar este vídeo. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Comentem alguma coisa, tá? E compartilhem o vídeo com seus amigos, com as suas redes, enfim, principalmente no WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp angariar muita visualização também, né? Alcança bastante gente. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo, pessoal!